Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. Eu sou o Saulo Bastos. E hoje nós vamos desmificar para vocês aqui sobre nota devolutiva. E nós estamos aqui com o nosso diretor, que é o Augusto César Moreira. Isso aí, aqui trabalhando nos bastidores, fazendo esse projeto aqui acontecer com essas mentes aqui brilhantes aí do projeto, que é o Gilton, o Saulo. Então vai ser um prazer participar de mais um episódio com vocês, falando sobre as notas devolutivas. E é isso aí, vamos lá? Vamos começar? Perfeito. Então. Pessoal, fiquem atentos aí que hoje vai ser um tema bem importante. Todo mundo aí que tem temor à nota devolutiva, esse é o episódio certo para você, hein? E só para lembrar, as notas devolutivas são as famosas aqui no Rio de Janeiro, exigências, tá? Que todo mundo teme. Isso, mas aí para quem não caiu de paraquedas aqui, né? O que são notas devolutivas? Quando o cartório manda uma nota devolutiva, o que isso significa? Uma nota devolutiva nada mais é do que a exigência do documento que você apresentou ao RGI. Provavelmente aquele documento faltou alguma informação ou deixou de constar na escritura algum tema importante ali, e aí passa pelo crivo do RGI, no qual é identificado, e aí se torna a nota devolutiva, né? Saulo, que trabalhou por mais anos no RGI do que eu, que venho RGI de notas, é o Registro de Imóveis. Saulo consegue explicar melhor também o que são as famosas notas devolutivas. Exatamente, Augusto. Nada mais é do que alguma incompatibilidade com a matrícula, tá? O RGI tem a matrícula do imóvel e entra um documento lá. A escritura pública, por si só, ela já vem com os dados todos atualizados, se for lavrada agora. Então, a matrícula do imóvel tem que estar em correspondência com o ato ali praticado na escritura, tá? Estado civil divergente, faltou alguma informação que consta do Código de Normas, que todos os cartórios aqui são redigidos pelo Código de Normas do Estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer incompatibilidade ou falta de informação no documento apresentado, o RGI vai apontar. É só isso, ele vai orientar você o que você precisa fazer para corrigir aquele instrumento, só isso. Olha, interessante. Então, você aí que tem pavor de ir em cartório resolver, a partir desse episódio você vai ver que a coisa é diferente. Você vai ter mais orientações para que não seja aquele processo que você acha que é burocrático. Você vai ali entender informações de uma maneira mais leve aqui com os nossos profissionais, né? Então, vamos começar com a primeira nota. Ela é uma nota de partilha, né? Uma nota falando aqui a respeito de... Não vou citar os nomes, claro, né? Mas vamos ver o que diz aqui. Apresentar o manifesto de assinaturas digitais utilizados na escritura prenotada para sua verificação e validação junto à plataforma do e-notariado, na forma do provimento, a gente fala 100/2020? Já foi corrigido, o provimento 150/2000, não, na verdade é o provimento 149/2020. Tá, então essa foi uma das coisas, né? Apresentar o manifesto de assinaturas digitais. Outra, juntar a declaração do HEP da Cefaz para verificação, conferência e arquivamento nesta serventia. E outro, terceiro item é juntar cópia autenticada da certidão de casamento da herdeira Patrícia, né, com Gustavo, para verificação e conferência na forma do artigo. Aí fala da parte extrajudicial, né, e do artigo. Então, primeira exigência aí, provavelmente essa foi uma escritura digital assinada pela plataforma do e-notariado. E aí faltou constar um manifesto de assinatura dela. O manifesto de assinatura nada mais é, após o ato finalizado pela plataforma do e-notariado, o tabelião, o notário responsável ou o seu preposto assina esse traslado. Na hora de assinar o traslado, provavelmente envia o arquivo completo para a pessoa, porque o arquivo ele sai completo. Na hora de imprimir, ela deixou passar esse manifesto de assinatura. Nada mais é a validação da assinatura que constou em cima. O RGI, para ele confirmar que aquele ato está completo, precisa dessa última página. Muita gente acha que ela não serve para nada e deixa de levar ela para o RGI. Mas ela
ela é primordial para o ato seguir completo para o registro de imóveis. Na verdade, Então, sem ela não tem nem validade, sem né? ela não tem validade, porque assim, é através dela que o RGI consulta aquele ato na plataforma do e-notariado e ele vai comparar a validação e a autenticidade desse ato na plataforma do e-notariado. E o traslado, para quem não sabe o que é traslado, traslado nada mais é que a escritura. Tá? É aquela escritura que está lá, que você deu entrada no registro de imóveis. Tá? As pessoas assinam a escritura. As pessoas comparecem digitalmente e assinam a escritura. E esse manifesto nada mais é, como o Tito falou, é a confirmação de todas essas assinaturas. Sem ela, não tem validade. É por isso que o registro de imóveis está pedindo. O segundo aí é HEP Isso. e só apresentar HEP? Sim, a declaração de Para herança. verificação e conferência de arquivamento. HEP. Correto. Herança por escritura pública. Nada mais é do que isso. Então, se você fez um inventário, né, provavelmente aí se tratou de partilha, né? Então, provavelmente foi oriunda de um inventário. Então, teve a HEP, ela é emitida direto pelo site da Cefaz, o herdeiro ou o advogado que preencheu essa declaração lá, quando ele finalizou, gerou a HEP. Então, junto da escritura, tem que anexar junto essa HEP, herança por escritura pública. Vem escrito lá em cima, emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda, Cefaz. Nessa declaração, desculpa interromper, falar. nessa declaração, você vai pagar um imposto. Por exemplo, são 10 imóveis. Você pagou lá o imposto referente a 10 imóveis. Aí, geralmente, tem guias separadas de cada um dos imóveis. Essa declaração de HEP é uma declaração que relaciona todas as guias que você pagou, tá? E por que o RGI pede? Porque em todas as declarações vão estar informando lá o valor atribuído e o valor apresentado porque eles precisam disso para calcular emolumentos. O valor declarado pelo contribuinte. Exatamente. Precisa do valor declarado pelo contribuinte e pelo valor atribuído pela Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda. E sem esses dados, eles não conseguem calcular o valor dos emolumentos. Exatamente. Eles precisam por causa disso. É só isso, é só apresentar. Nessa HEP também, e na guia, vem também quanto ficou para cada herdeiro. Então, em vez de ele só usar a escritura como base de partilha, ele usa também a declaração. Declaração e escritura precisam estar com as informações correlatas. É importantíssimo o que ele falou. Um dos pontos principais realmente é isso. A HEP, ela se pede ela para confirmar se o quinhão que foi distribuído na partilha é o mesmo que foi distribuído no imposto, para ver se não está burlando o imposto. Tem falta de excesso, para ver se na HEP tem gente recebendo a mais e na escritura não tem, vai ter que ser corrigido, tanto no imposto ou na escritura. Bem lembrado pelo Gil. Então, escritura e HEP, se tratando de partilha, caminham juntos. Entendi. E a última aí, qual é? A última é juntar cópia autenticada da certidão de casamento da herdeira Patrícia, né, com Gustavo, para verificação e conferência na forma do artigo. Perfeito. Ela declarou casada na escritura, então eles vão pedir a certidão de casamento ou uma cópia autenticada dela para poder averbar esse casamento lá na matrícula do imóvel. Então, vai fazer o registro da partilha e logo em seguida vai averbar que uma das herdeiras é casada e informar o regime de bens. Ou é averbar, aí ele não falou em averbar, né? Para verificação. Não falou. Pode ser que o nome esteja divergindo também, que de repente ela está com o nome de casada, mas na matrícula ela está com o nome de algum nome diferente. Entendeu? Vocês estão pedindo para verificação, geralmente, tá? Eles vão constatar algum erro, tem alguma coisa que eles estão divergindo lá e eles estão pedindo para suprir essa dúvida. Ou vai ter que averbar casamento, divórcio, ou o nome está errado. Pode ter sido o seguinte, se for, vamos pensar aqui, pai e mãe, fez a partilha do pai. Na partilha do pai, ela certidão. Na partilha da mãe, posterior, ela casada. Então, eles vão precisar dessa certidão de casamento aí para poder fazer constar a informação correta a partir dessa última partilha. Pode ter sido esse caso aí. Pode ser também. Então, aqui, ó, foram 3 casos, né? E dentro de um, né? De um caso. Exatamente, dentro de um único documento. Eu costumo falar dentro de um ato praticado, né? Sim. Foi praticado um ato aí, teve 3 exigências, né? E a gente... E aí, qual foi... Então, vamos resumir aqui. Como foi essa história? A pessoa, ela apresentou o manifesto, ela precisa apresentar o manifesto. Escritura digital. Ela vai precisar juntar a declaração HEP, né?
e a cópia autenticada da certidão de casamento. Então, ela fez a primeira, digamos assim, ela fez a primeira viagem lá no cartório. Ela deu entrada no documento. Deu entrada no documento Aí de vai partilha. passar pelo exame do cartório, por algum examinador, entendeu? Tem essa função de examinar. Ele vai verificar toda a documentação, a escritura ou formal de partilha, Certo. e vai verificar de acordo com a legislação se está faltando alguma coisa. E é isso que estava faltando. Para quem não sabe o que é partilha é A divisão dos bens. Se faz o inventário da pessoa que faleceu, do espólio, não é isso, Gil? Exatamente. E depois se divide entre os herdeiros. Se é partilhado os bens desse falecido ou falecida, né? Aí é feita uma partilha. É só a divisão dos bens. Entendi. Então, ó, para você entender aí, tá? A pessoa morreu lá, o parente, o avô, a avó, o pai, a mãe, aí tem que fazer a partilha. Vai fazer a partilha, tem como você fazer isso no cartório. Aí você vai lá no cartório, sua confiança, você vai lá e entra com esses procedimentos, mas para a coisa ser menos dolorosa, seguir esse espaço que você está vendo aqui, vai ver outros, é importante, tá? A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, e quando acontece, as pessoas elas estão muito transtornadas, né? É porque o registro de imóveis é o último. Acaba Entendeu? assim. Ela já passou por tudo. Passou pela dor do falecimento, aí passou pela legalização, regularização de acordo com o cartório de notas. O último caso, e nisso ela vai pagando, vai perdendo dinheiro, né? Porque vai ter que pagar. E no final é o registro de imóveis. Então a pessoa já está cansada. Aí chega no registro de imóveis, não, você tem que levar o registro. Aí você leva até o registro de imóveis e volta com erros, entre aspas, a pessoa se estressa. É por isso que o registro de imóveis é tão temido. As pessoas têm raiva de registro de imóveis. Então, quando uma pessoa falece, né? Um avô, avó, pai, mãe, o que por assim dizer, os herdeiros têm que fazer para receber a herança? Primeiro passo é constituir um advogado, Que é obrigatório. né? Especialista nessa causa, né? Da área ali. Então, depois disso que constituiu o advogado, a partir da data daquele falecimento, vai começar a contar os 60 dias para a abertura desse inventário. Tem prazo. Estourou esse prazo de 60 dias, vai pagar a multa. O advogado vai lá, abre o inventário de forma judicial ou extrajudicial. Primeiro ele junta a documentação ali, por orientação, documentação dos herdeiros do falecido e os bens a serem inventariados, e aí ele vai optar pela via judicial ou pela via extrajudicial. Pela via extrajudicial, que é o que estamos falando aqui, vai convocar, vai entrar em contato com o escrevente dele de confiança, Sim. em que ele vai fazer a declaração, vai apresentar para o escrevente, que vai fazer a escritura e, por fim, vai levar ao RGI, sendo que antes da escritura ele paga esse imposto, por isso que o Saulo falou aqui sobre pagamento de valores, né? Gasto de dinheiro financeiro, tem que ter disposição financeira para regularizar a partir da escritura, pagamento do imposto ali. A escritura, aí ele vai para o RGI, que é o que nós estamos falando aqui, que é a tal da nota devolutiva. Chegou no RGI, ele passou por um processo aqui. Morte e custo. Custo por quê? Ele não tem conhecimento daquilo ali. Aí vem o custo misturado com a falta de conhecimento. Quando ele chega no RGI, ele está esgotado. Exatamente. Emocionalmente e possivelmente financeiramente, porque a gente já teve episódios aqui que nós falamos sobre o planejamento sucessório. Então, assim, se a pessoa não se planejar, ela chega no RGI esgotada. E aí, quando ela chega lá, cara, ela fica um pavio curto, né? Então, vê uma nota de exigência, aí o erro acha que é um erro na escritura. Então, ela volta para o advogado, volta para o cartório, furiosa. E às vezes foi a impressão dela da escritura que causou isso. A certidão de casamento dela que tem que ser autenticada e apresentada. A declaração que às vezes o advogado entregou para ela, ela colocou na gaveta achando que não precisava de mais nada e não levou ao RGI. Entendi. Então, pelo que vocês estão me falando, a pessoa que precisa entrar com o inventário nunca vai ser ali um caminho de linha reta. Ela sempre vai estar sujeita a muito acaso ali, né? Acaso não, digamos assim. A pessoa que ela é herdeira, a pessoa que ela precisa correr atrás do inventário,
ela sempre vai ter obstáculos ali. Dificilmente as pessoas elas vão deixar tudo certinho, né? Não é isso? Não é seu caso? Exatamente, Aí vai é por ter isso que falo sobre o planejamento sucessório. Tem um imóvel irregular, vai ter uma família que casou e Não sabe foi quais os atrás do imóveis que papel. tem. Não sabe, não tem conta, não sabe as contas que a pessoa tem. E aí, se não souber, ainda tem que ir para a busca. Aí a busca é feita através de uma nomeação de inventariante. Exatamente. Que aí nomeia-se um dos herdeiros para ser representante do espólio para poder fazer essa busca. Aí essa pessoa tem que ir de banco a banco, tirar a certidão de busca de escrituras, que é o 5º e 6º. Aí tira as certidões, busca os bens para depois ir tirando as certidões. Então, assim, ela chega esgotada. É trabalhoso e oneroso, que nada é gratuito. Entendeu? Entendi. Então, mas tudo isso dá para fazer no cartório. Tudo. Perfeitamente, de forma muito mais célere. Hoje em dia, acho que só um caso que a gente não consegue fazer no extrajudicial, não é isso? Que é só no caso de litígio. Se houver briga entre os herdeiros, a gente não pode fazer. Se houver briga, e é um partidor. Exatamente. Aí é só judicial. Juiz. Só no judicial. Se houver litígio, não concordarem com a partilha, não, eu quero. Não tem como. Então a gente tem que levar para o judicial. Entendi. Olha, interessante. Vamos para a próxima, então. Falei que ia render, foi a primeira, hein? Vamos lá. Então tá. A outra também é de partilha. Quer dar uma mudada? Vamos lá. Fica aí à vontade. Vamos cumprir a de partilha, né? Depois a gente vai para as outras, né? Também sobre partilha, nota devolutiva. Tendo em vista que João e Maria eram casados sob regime da comunhão de bens, ambos proprietários do imóvel situado na rua João Macedo, deverá ser apresentada para registro a partilha de bens em virtude do divórcio informado na qualificação do autor da herança, de acordo com o princípio da continuidade registral contido no artigo 1047 do CNCGJ-TRJ. É do Código de Normas. Isso. Aí tem o segundo ponto. Juntar guia de comunicação eletrônica para alteração de titularidade do IPTU atualizada. Aí mostra a base legal, né? Sim. As duas são muito frequentes, Augusto. É? Direto. Em qualquer tipo de natureza de documento. Não só... Traduzindo aqui, o que aconteceu aqui? Vamos lá. A primeira fala sobre o estado civil do inventariado, né? Que aí, porque na matrícula do imóvel, ele constava como casado. Tá? Ele consta como casado. E no inventário dele, a qualificação dele já está divorciado. Então, o RGI precisa entender essa história. Ele quer entender o que aconteceu, entendeu? Então, o que ele está pedindo? Para registrar como o regime de bens do casamento entre os dois era o comunhão total de bens, esse imóvel se comunicou. Então, era dos dois. E como ele era divorciado, e se aí na partilha eu não sei dizer, se está partilhando 100%, provavelmente, do imóvel, ou se fosse 50%, não tem problema, tem que haver uma escritura de divórcio para o imóvel ter ido todo para ele. Ele na matrícula está casado, o imóvel é seu e da sua esposa. Aí depois você falece divorciado, você se divorciou da sua esposa antes de falecer. Por que o imóvel foi todo para você? Tem que ter um documento de transferência. Não é isso? Ali, cara, esse examinador, cara, ele colocou a solução na nota devolutiva. Sim, ele já pediu para registrar. Continuidade registral. Eles casaram pelo regime da comunhão de bens. Provavelmente, para estar comunhão de bens, provavelmente esse casamento ocorreu antes de 1977. Sim. Comunhão de bens. Dá para saber isso aí? Dá. Geralmente, se não houver pacto, sim. Se não houver pacto antinupcial. Pela comunhão de bens, na maioria dos casamentos posterior a 1977, que é a lei de regime, 6.515. Lei 6.515, que é a lei de regime, comunhão total de bens. A gente parou de usar comunhão de bens. Comunhão de bens se usava até 1977. Eles casaram, adquiriram esse imóvel casados pelo regime da comunhão de bens. No meio desse percurso aí, do falecimento até o casamento, ele faleceu e está sendo inventariado só a parte dele. E na nota devolutiva está lá, é o princípio da continuidade registral. Se ele era casado, faleceu divorciado, o que aconteceu nesse meio tempo aqui? Cadê essa outra pessoa? Ou cadê a partilha dando 100% desse imóvel a ele? Então, faltou ali na cadeia dominical, né? Dominial. Cadeia dominial. A sequência. A sequência ali é um ato praticado.
Ato o Tá quê? faltando um ato praticado Uma escritura. ali. Uma escritura. Seja Ou judicial. Ou judicial, né? Entendeu? O divórcio pode ter sido judicialmente, entendeu? Aí tem que ver se nesse processo judicial ou na escritura de divórcio, o imóvel ficou todo para ele ou ficou uma parte, porque aí não fala quanto por percentual do imóvel, entendeu? O RG tem que saber o que aconteceu com a esposa, entendeu? Por isso que já tá indicando, registrar a partilha em virtude do divórcio. Então tá, então o casamento ele acabou, ele adquiriu o imóvel depois, foi isso? Antes Adquiriu casado pela comunhão de bens. pela comunhão, aí divorciou. Só que o que ele quer saber aqui é o seguinte, o que ficou com ela sobre esse imóvel aí, né? Ele divorciou e cadê a partilha desse divórcio? Ah, tinha que estar aqui, Tem que Porque dar o a imóvel é dos partilha. dois. tem que estar aqui. O imóvel é dos Porque dois. E foi comunhão. ele morreu e está partilhando provavelmente 100%. Deve ser 100%. Porque não questionou isso, deve ser 100%. Então tem que ter a partilha dela, do divórcio, ele ficando com esse imóvel. Então você vai ter que fazer uma escritura ou ter um judicial do divórcio deles, passando 100% do imóvel ou percentual do imóvel para ele. E registrar também antes desse. Então vai ter uma sequência. Vai ser registrado a partilha em virtude do divórcio, informando para quem ficou esse imóvel, se ficou metade para ela e metade para ele, ou tudo para ele, entendeu? E depois vem o inventário dele. Então vamos supor que esse João aqui, que separou da Maria, que era casado em Comunhão de bens. comunhão de bens, eles tinham um imóvel, a gente não sabe o que ficou com essa Maria desse imóvel, né? Pelo Sim. divórcio. A gente não está vendo o documento, a gente não sabe o percentual não que ele está tem. inventariando. Sim. Aí, depois ele casou com Ana e teve a filha Joana. Filho João e Ana. Aí depois, quer dizer então que essa Joana, se ela está esperando a partilha do pai, pode ser que ela ainda tenha desse imóvel, quer dizer que ele ainda pode esbarrar lá na Não. ex-esposa do pai dela, Não, se já houve a Maria. Se já houve partilha e ele se casou depois da partilha, não. Ele só vai ter a parte inventariada nessa aí. Mas se no divórcio lá saiu ela como dona do Não tem. parte do imóvel, Não, então, aí a escritura que foi feita posterior tem que ter o percentual que ele detém. Ele não pode fazer de 50%, tem um princípio do Código Nórmico, que é da disponibilidade. Você não pode transmitir nada mais do que você detém. Então, se ele só tem 50% do imóvel, ele não pode transferir 100%. Entendeu? Então, se ele está transferindo 50%, é que provavelmente houve a partilha, ou o imóvel ficou em condomínio 50% para cada um. Se ele casou depois, essa nova esposa e filha só tem direito a esses 50%, porque já houve a partilha. A parte da esposa não volta, não retroage para pegar, não. Já houve a partilha. O ato já foi praticado. Ele só não está registrado no RGI, mas foi praticado. É aí que tá um bolo, entendeu? Por isso é que o RGI pede o ato praticado anteriormente. Ele quer esse registro aí. Ele vai dar publicidade registrando. Ele poder entender o porquê daquele documento estar sendo apresentado faltando aquela outra peça. Certo. E no RGI, na matrícula, né, ela segue uma ordem cronológica dos fatos ali. Entendeu? A compra, ele não pode ir para a compra casado e o inventário divorciado. Tem que ter ali. Faltou uma peça no Saber meio. o que aconteceu com a ex-esposa. O que aconteceu? Provavelmente, pelo que o registro de morte está falando, houve partilha e estão pedindo para apresentar para registrar. Entendi. E aí nada mais é do que apresentar a partilha do divórcio do hora inventariado. Aí o outro aqui é juntar guia de comunicação eletrônica para alteração de titularidade do IPTU atualizada. Quer falar, Júlio? Isso aí é o que mais tem. Acho que todo documento cai em exigência isso. Google, conhece a página do Google, né? Escreve lá na página do Google, troca de titularidade IPTU RJ. Você vai direto para a página lá. Por que isso é uma nota de exigência aí, uma nota devolutiva, uma exigência muito comum. Muita gente pega a escritura, o imposto, leva para o RGI e esquece que após o registro é que ocorre a troca de titularidade na prefeitura. E quem comunica é o RGI. O RGI comunica à prefeitura que realiza essa troca. Então, hoje, para você trocar uma titularidade do IPTU, é só após um ato praticado, ou indo à prefeitura e apresentar o ato praticado lá, você, no RGI, na escritura, constando como proprietário. Por que já conversamos bastante sobre a importância da matrícula do imóvel? O que ocorre muito referente a isso, a pessoa, se por algum motivo
na época não se fazia, ou por algum motivo o RGI não comunicou à prefeitura essa troca de titularidade, aí o seu IPTU está vindo lá no nome de Flávia, por exemplo. Aí, então eu quero ir lá trocar no IPTU. Aí você vai lá no RGI, solicita uma certidão de ônus reais atualizada, vai verificar lá seu nome como proprietário, você leva até a prefeitura e eles vão fazer com o procedimento deles lá, você pode fazer isso. Você mesmo pegar uma certidão, e se não tiver no seu nome, e levar lá. Mas o que acontece? A pessoa solicita a certidão de ônus reais, que é a matrícula do imóvel, e não está no seu nome. Aí é aquela questão toda de regularização, que nunca acontece. Comprou no inventário, comprou na posse, não registrou, comprou instrumento particular de gaveta ou um instrumento particular que não é registrado. Muitas vezes a pessoa descobre que o imóvel não está no nome dela quando vai lá tirar a certidão para poder levar para a prefeitura, para poder trocar o IPTU. Está ocorrendo direto isso, direto. Entendi. Só uma perguntinha aqui, mas isso aqui não tem a ver, só porque a gente chegou no assunto, né? Não é partilha, mas vamos lá. Meu pai, ele acabou de quitar lá um imóvel. Sim. Financiou e tal. E aí a imobiliária deu meio que uma intimada. Falou assim, ó, você tem que fazer o registro do imóvel. Aí meu pai foi querer saber o porquê, né? E aí o advogado falou, olha, a imobiliária, se ela quiser vender o imóvel, ela pode. Porque é dela. Você não fez o registro ainda. Isso aí o advogado falou que é muito comum isso acontecer ainda. Das pessoas, elas quitarem o financiamento, mas não correrem atrás do registro. Mas ele financia. É que geralmente, quando você se financia com o banco, você já leva o seu contrato para poder registrar. Até porque isso é obrigatório, porque quando você não paga o financiamento, tem todos lá na lei de alienação fiduciária, você tem um procedimento que você não paga. Gravado na matrícula, você, né? Exatamente. O imóvel não é seu. Ele é uma propriedade que falam resolúvel, que ela pode voltar. Entendeu? Ela é como se você estivesse te emprestando o imóvel e só vai ser seu quando você quitar o empréstimo. Então, o registro é obrigatório. E eu não sei como é que funciona essa questão. Se você só é fornecido o empréstimo quando você registra. Eu não sei se isso é condição. Na verdade, o vendedor só recebe Perfeito, a parte do banco após o registro. Comprador registrar o contrato de alienação fiduciária na matrícula. Perfeito, é isso mesmo. É isso que acontece mesmo. Você é obrigatório. Só recebe depois do registro do contrato do banco. Um exemplo, você saiu do banco com um contrato. Na maioria dos contratos, tem um prazo lá, a maioria tem 60 dias para você registrar na matrícula. Não sei como é que funciona isso com os bancos assim internamente. Mas vem um prazo lá. Você tem que sair do banco, dar entrada lá no RGI e depois que está registrado na matrícula é que o banco disponibiliza, faz a transferência desse valor para a conta do vendedor. É muito difícil você encontrar isso, porque é de interesse seu. Se você é vendedor, você está vendendo seu imóvel com uma alienação fiduciária, uma pessoa pegou um empréstimo com o banco e a obrigação de você receber o seu dinheiro é só com o registro, você vai querer registrar ele imediatamente, né? Você não vai deixar de registrar. Pode acontecer, como acontecia antes, acontecia com um instrumento particular ou com escritura, mas com instrumento particular sem ser banco, tá? Particular entre as partes mesmo. Tem aquela história de que quem é dono só quem registra, né? É dono só quem registra. É 1245 Código Civil. Que a transferência do titular só se transfere quando você registra. O que acontece? Se lavrava uma escritura, isso eu já peguei no RGI, mas geralmente são escrituras antigas. Você lavava uma escritura, vendi para você o imóvel. Beleza. Passou lá 10 anos, você não levou para registro. Aí o vendedor de má fé vendeu pro Gilton. Lavrou outra escritura, entendeu? E antigamente, hoje em dia tem jeitos que você faz pesquisa, faz busca de escritura, faz um monte de coisa. Hoje a gente faz a due diligência ali e consegue identificar. Entendeu? Antigamente tinha isso. Mas a gente sempre orienta, cara. Pegou a escritura direto pro RGI. Quanto menos tempo você demorar, menos risco você corre. Na realidade é isso. É isso. Se você registrou, cara, zero risco. Porque o cara que está te vendendo tiver uma dívida trabalhista, processo aí, outro qualquer, tá devendo,
o imóvel for penhorado, amigo, hoje tu tem casa, No ato da vai ficar com a lavratura, tua escritura pode estar nome, tudo sem ok. casa. Mas depois você não sabe. E esse depois pode ir lá para a matrícula. Mas eu já comprei dele antes. Mas você não registrou. O problema é tu ter que entrar num processo desse aí, constitui advogado, despesa com isso, sabe? Já pagou o imóvel, vai ficar com o documento, corre o risco de só ter uma escritura. Claro, a gente entende que muitas vezes a pessoa não vai lá, leva até o registro. Dois casos. Ou não leva a registro por desconhecimento, mas geralmente o escrevente informa, você tem que registrar. Tanto os escreventes quanto os corretores Você de imóveis tem que registrar, informam. exatamente. A imobiliária também informa isso. Ou é desconhecimento, entendeu? Ou é falta E recursos. de recursos financeiros, entendeu? Porque imposto, 3% do valor avaliado, entendeu? Escritura, contrato, e depois ainda tem o registro de imóveis. Aí as pessoas, como é o último caso, depois a gente registra. Só que se depois a gente registra, é o pior. Perfeito. E aparece muita gente perguntando assim, qual o prazo que eu tenho para registrar? Sim, demais. Aí eu sempre Hoje. digo, O prazo é hoje. tá saindo com a escritura hoje, cara. Quer ficar dormir tranquilo? Faz logo hoje. Faz hoje. O quanto antes você fizer, menos dor de cabeça você vai ter amanhã. Você pode ter, né, na verdade. Não é uma garantia, mas também não é uma garantia também de não ter problema. Não é uma garantia de ter e não é uma garantia de Sim, não ter. é aquela questão, eu paguei pelo imóvel, o imóvel é meu. E tudo bem, você pagou pelo imóvel, pagou ITBI, fez a escrituração. Só que você não registrou. Se você não registrou, né, juridicamente, né, por meio jurídico, o imóvel ainda não é seu. Entendeu? Então, qualquer pendência que vier no CPF do antigo proprietário, vão averbar na matrícula, vão fazer constar lá da matrícula. E depois, para você cancelar, é isso que o Júlio está falando, é advogado, entendeu? Vai ter que pagar custos dependendo do processo trabalhista. Então, você já pagou tudo, você quer pagar mais só porque você quer, ou quer deixar para lá para fazer isso depois, entendeu? Então, faz um esforço e registra. E assim, não dá para culpar também ninguém, porque isso é de responsabilidade do comprador. Então, não dá para o comprador culpar cartório, não dá para o comprador culpar imobiliária, não dá para o comprador culpar advogado que assessorou. Isso é responsabilidade dele. Não dá para fugir da sua responsabilidade. Show. Olha aí, ó. Que aula, hein? Então, hoje em dia, para você vender para duas pessoas é muito difícil. Tá? Existe má fé em todo lugar, mas hoje existem muitos mecanismos que você consegue identificar a escrituração, só se forem instrumentos particulares entre realmente as partes, sem interveniência do banco. Instrumento particular tem como saber, só que não é registrável. Isso, só que não é registrável. É o famoso contratinho. Vai lá, assina e tal. Exatamente. Isso geralmente é para sinal de princípio de pagamento, entendeu? Porque pela legislação, você, acima de 30 salários mínimos, é obrigatório você fazer a transação através de escritura pública. Entendeu? E que imóvel hoje não é maior do que o valor de 30 salários mínimos? Dificilmente você vai encontrar um imóvel com valor abaixo disso. Beleza. Show de bola. Muito bem. Acabamos aqui a parte de partilhas e vamos para algo mais... Mas dá para entender que é só orientação, não precisa ter medo. Eu sei que a pessoa está cansada, mas tipo, é só uma orientação que ele quer entender o que está acontecendo. Para não deixar buraco. Isso aí. Vamos agora para a parte de união estável. Olha aí. Muito comum hoje. Quanta gente não vive hoje em união estável. Você que tá e nem sabe que vivem. Muita gente que vive em união estável declarada e não declarada. Sim. Não declarada. A não declarada é aquele cara que está vivendo em união estável, tem todas as provas que vive em união estável, mas que ainda não preparou um documento em cartório. Então, para essas pessoas, cara, procurem um cartório e realizem o seu documento de união estável lá para você ter um ato declarado lá de união estável. Então, só para a gente entender, vamos destrinchar isso. O que é a união estável na lei? E qual é a diferença da união estável para um casamento? Se eu fui lá e registrei a união estável e eu registrei um casamento, o que difere? Por que tem um e tem outro, né? Por que não é a mesma coisa? Não é estado civil, tá? Se a pessoa é solteira e convive em união estável, ela não é... que as pessoas confundem muito. Eu convivo em união estável, aí se declara casada. Não é casado.
tá? São coisas distintas, equiparadas perante o meio jurídico para certas coisas, entendeu? Questão previdenciária, questão de partilha de bens, tá? Se equipara. Herança, né? É porque no Brasil muita coisa é na informalidade, tá? Quase tudo é na informalidade. É por isso até porque, fugindo do assunto, entrou a questão da uso capião, da educação compulsória, que as pessoas fazem muita coisa na informalidade. Então, são meios jurídicos, né? São institutos para poder você regularizar. E na união estável, acredito que tenha sido para a mesma coisa. As pessoas convivem juntos, tá? Só que aí se separavam do nada. Ah, mas eu não tenho direito, mas eu não tenho direito a isso, eu também morei com ele vários anos. Aí se instituiu essa questão da união estável, justamente para dar direitos a todos de formas iguais, entendeu? De forma igual. E o problema são as pessoas que acham que não convivem em união estável, tá? Mora junto ou até às vezes, como falou aqui a Júlia, né? No episódio anterior, falando que o Juto até comentou, brincando, sobre a questão de até entrega da Shopee, entendeu? Você direciona para chegar na sua casa, tem uma frequência. Isso judicialmente, depois você consegue comprovar que você conviveu em união estável, entendeu? Então, faça o que o Gilton falou. Vá a um cartório e regularize a sua situação, entendeu? E respondendo o que você falou, eu entendo essa questão, porque como era tudo muito informal e as pessoas acabavam sem seus devidos direitos, entendeu? Foi instituída essa questão da união estável, tá? Ou que alguns brincam instável, né? Que entre as partes. Se tem alguma coisa a mais então, que você pega o lá? casamento ali é a mudança de estado civil. O casamento nada mais é que vai mudar o seu estado civil. Você vai sair de solteiro, vai passar para casado. A união estável, você está declarando que vive, você pode estar no estado civil de solteiro ou divorciado e vai declarar que convive de forma marital ali com aquela outra pessoa, entendeu? Separado de fato também. Separado de fato também. O que é separado de fato? Separado de fato e de direito. Separado de direito é porque teve uma questão judicial ali, ou por escritura de separação mesmo, entendeu? Por lei. E a de direito é quando as pessoas só se separam. Você vai morar numa casa, a outra pessoa vai morar na outra casa e não fazem nada para poder extinguir aquela relação. Qual que é né? Exatamente. Qual que é o tempo para a pessoa entender que ela está vivendo sob união estável? Hoje em dia, judicialmente, antigamente se falava em 3 anos. Para ela estar vivendo em união estável? Antigamente. Ah, não, conheceu. Antigamente tinha essa questão de 3 anos, você conseguir assiduidade. Hoje em dia não é mais assim, não. Hoje em dia você juntando com ali, provas, tendo testemunha, muito menos que isso você consegue. Vai morar junto, cara, decide se vai fazer uma união estável ou um contrato de namoro. O que você quer? Exatamente, surgiu isso agora também, contrato de namoro. O contrato de namoro, ele vai dizer que você não está vivendo em união estável, que aquilo ali é só um namoro em que nada vai se comunicar. E que os dois entendem isso, entendeu? Então a pessoa que começou a namorar, aí de repente vai morar junto. No meu ponto de vista, na minha análise aqui, eu acho que ela tem que optar por um contrato de namoro ou por uma escritura declaratória de união estável. Ela tem que escolher. Para assegurar ela legalmente. Às vezes ela herdou um monte de imóveis de herança, ou por mais que ele não vai se comunicar, se ela morrer, essa pessoa, se for uma união estável, essa pessoa herda. Entendeu? Então é o seguinte, o que ela vai ter que resguardar ali? Se vai fazer um contrato de namoro ou se quer fazer uma união estável. Tá no início? Faz um contrato de namoro. Cara, não, essa pessoa é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Cara, a gente não quer casar no civil agora. Não quer fazer só uma união estável. Então faz a união estável. Entendi. Mas vai morar junto, tem que fazer um dos dois. Que a união estável, assim como o casamento, tem os seus regimes, entendeu? É comunhão de bens, parcial de bens, legal, separação total. E aquestos. Também tem os regimes, então você consegue comunicar os bens da mesma forma que um casamento, entendeu? Então, o contrato de namoro no início ele não estava sendo muito bem visto, né? Porque entendia-se como um tipo de burla, né, para poder você não declarar a união estável, né? Os bens não se exatamente, porque geralmente uma pessoa que tinha muitos bens já começou a namorar, por isso aquela pergunta que você fez,
quanto tempo mais ou menos? Antigamente se falava em 3 anos, só que hoje em dia não é assim, é muito mais célere. Então, com medo, né, entre aspas, golpe da pessoa que já entrar, entendeu? Falar que convivia em união estável e tirar os bens da pessoa, aí surgiu essa questão do contrato de namoro. Mas eu nem sei também hoje em dia se tá muito em vigência isso não. Se é válido depois judicialmente se a pessoa entrar na justiça alegando que convivia sem união estável. E agora só esse provimento, né, o 200 e sobre proteção para proteção das mulheres. Proteção das mulheres. Então, o provimento agora, dia 20, foi dia 24. Dia 24. Dia 24 em virtude de tudo que está acontecendo em relação às mulheres, né? Então, em prol da defesa. Qualquer ato que for praticado em cartório, o tabelião, o seu preposto ali, pode avaliar se houver algum risco, né? Contra a mulher que está ali incorporando um ato, né? Ele pode separar ela dos demais, entendeu? É bem legal. Você pode separar, perguntar separadamente para ela se ela está entendendo tudo que está acontecendo ali, porque muitas vezes a gente não sabe, a mulher pode estar sendo coagida a praticar aquele ato, que vender. Compra e venda do imóvel, está vendendo o imóvel, mas ela de repente não está entendendo o que está acontecendo ali, ou está sendo forçada pelo marido. Mas ela assinou, mas você não sabe se ela estava sendo forçada. Vou dar um exemplo. Tem lá uma senhora, está com seus 60 e 70 anos, se sente sozinha, né? Os filhos já cresceram, aí encontra um rapaz bem intencionado, quer cuidar dela, aí ela se sente sozinha, bota ele para morar para casa, né? E aí, de repente, esse cara quer vender a casa, porque fala que tá dando muito trabalho para ela, que não sei o quê, aí ela tem que ir no cartório, aí que serve essa lei que vocês estão falando aí. Não, é em qualquer caso. Qualquer caso. Qualquer caso. Hoje é para defender realmente. A luz, sim, é qualquer o alerta caso. Já acende ali. Se tiver, exatamente, se o tabelião, o escrevente vai ter que estar atento. Vai ter que estar atento a essa mudança. Se tiver qualquer tipo de coação. Até questão de filmagem, que hoje o ato digital é filmado, é gravado pelo e-notariado, pela própria plataforma. E se você sentir alguma desconfiança, você pede para a pessoa filmar ao redor, para ver se tem alguém ali, ou coagindo, ou nesse nível. Lado, alguma coisa assim. É muita proteção. Essa filmagem aí. Muito legal mesmo. Muito legal. Interessantíssimo. E a não prática dele é a invalidação do ato. Exatamente. E ainda assim, depois, vamos supor, tá morando junto, ela tá com união estável, ela declarou isso. Declarou como? Escritura? Ou instrumento particular? Nesse caso aí que eu citei aí, né? Essa senhora aí, ela declarou união estável com esse... Declarou na escritura lá, mas não tem instrumento. Não, ela fez o documento lá. Ela fez um documento. Fez o documento de união estável. Tá, perfeito. Né? É isso, né? Então, aí... Vamos voltar para a exigência. Faleceu, e aí? Faleceu? Aí ela faleceu, e aí? Você tem que ver qual era o regime. Da união estável. Vai para a questão que o Saulo falou. A união estável tem regime? Tem regime. Igual casamento. Igual casamento. Igual casamento. Entendeu? Comunhão de bens, que aí vai comunicar tudo. Parcial de bens. Bens onerosos, adquiridos onerosamente, que você pagou por ele. Se comunica. Se você já tiver na vigência da união estável. Entendeu? E separação total de bens só se você se participar da aquisição. O Augusto e sua companheira compraram o imóvel conviventes de união estável pela separação total de bens. Então, o imóvel é 50% para cada um, se não tiver o contrário ali escrito, entendeu? Então, vale igual o casamento nesses quesitos. Entendi. Então, ele tem direito, dependendo de casar. Os filhos podem tentar anular depois, sob coação, sobre alguma coisa, mas aí vai ser judicialmente. Nesse caso aí, era melhor ter feito contrato de namoro. Tem que ver lá com os filhos depois, porque... Juntou, cara, contrato de namoro. Não sei como é que... Mas vamos voltar aí. Vamos lá. Aqui tem um caso de união estável. Observa-se na referida escritura que João e Maria convivem desde 8/8/2017 sob regime de separação total de bens, sendo a convivência retroativa à data da lavratura da escritura, devendo ser observado o previsto no parágrafo 1º do artigo 390 do Código de Normas do CGJ-RJ, parte extrajudicial. Nessa hipótese, deverá ser apresentada a declaração conjunta dos conviventes, com as firmas reconhecidas, informando que ambos têm ciência da anulabilidade da cláusula de retroatividade.
Sim, perfeito. Por quê? A lavratura da escritura de união estável, quando é regida pelo regime da separação de bens, estamos lavrando hoje a sua união estável com a sua companheira, tá? A data da união estável, o início é hoje. Mas caso você lavre a escritura, mas fala, mas a gente convive desde 2001, você está retroagindo aquela data que você está praticando o ato, correto? É isso que ele está falando. Eles lavraram a escritura em um ano e estão falando que conviviam em união estável desde um ano passado. E no Código de Normas, esse artigo que ele citou aí, ele permite isso, contanto que você coloque uma cláusula de possível anulabilidade do ato. E eles têm que ter consciência disso, entendeu? Porque quando você retroage a uma data, você provavelmente está excluindo essa pessoa que você está convivendo da aquisição dos bens anteriores. Entendeu? Você está excluindo ela. Se você tinha vários bens anteriores e ela convivia com você naquela data, pensa só, se você não fala o regime, é parcial de bens. Se você não falar nada, é parcial de bens. Se você comprou 20 imóveis e agora, em 2026, você está fazendo a união estável e está retroagindo a data do início que você adquiriu todos os 20 imóveis, falando que é separação total de bens, você está falando que nenhum imóvel é dela. Olha aí, ó. Esse é o problema, entendeu? Então, para proteção, caso ela queira entrar depois na justiça ou alguma questão, e para você poder fazer extrajudicialmente isso, é permitido, contanto que tenha essa condição de cláusula de anulabilidade do ato, se for o caso, entendeu? Porque você está excluindo uma pessoa, você está excluindo ela dos seus bens. Perfeito, olha aí, ó. Interessantíssimo. Porque na forma de aquisição ali, o que se entendia era que era comunhão parcial de bens. Sim. Estavam em conjunto, não tinha nenhum documento lavrado, estão vivendo juntos. Para todos os efeitos, cara, é esforço comum. Exatamente. Na justiça. Então, para quem mora hoje junto, não fez união estável, tem nada, tá só morando junto. Ela viu esse vídeo aqui agora, ela precisa... Procure um cartório, um escrevente de confiança e vai regularizar a sua situação. Escolher o regime. Conversa com seu parceiro. Exatamente. Entendeu? Traça um plano em conjunto ali como casal que vocês querem para saber se o que mais tá adaptável ali ao casamento de vocês lá, o que mais faz sentido, né, o casamento, se é firmar um contrato de namoro para cada um usar seu esforço ali e construir bem, tudo bem, ou vai fazer uma união estável e aí escolher o regime. Fez isso? Procura o cartório e não fica sem ter um ato lavrado ali para depois provar na justiça, para depois ter que fazer união estável pós-mortem. Então fica muito burocrático depois. Entendeu? Então é bom você se planejar, se antecipar para que não cause nenhum dano, cara. Para ambos lá na frente. Importantíssimo. Lavrou o ato, precisa ser levado ao registro de imóveis. Se você tem um bem imóvel, você lavrou um ato de união estável, você deve levar ao registro de imóveis. Entendeu? Porque a publicidade está nisso, tá? Que você convive com a pessoa, tá? E qual registro de imóveis? O que está registrado o seu imóvel. O imóvel do domicílio do casal. Muita gente tem dúvida. Posso ir para qualquer registro de imóveis? O registro de imóveis do domicílio do casal. Tá lá. Vocês têm um imóvel lá. Registrou lá no RGI, livro E, né? Sim, na ficha auxiliar. Ficha auxiliar. Dependendo, pelo Código de Normas, a sua união estável, se for pelo regime da comunhão total de bens ou separação total de bens, além de averbação na matrícula, o ato de averbação, você ainda precisa registrar numa ficha separada só para elas. Entendeu? Então você vai praticar 2 atos. É um registro e uma averbação. Mas tem que ser lá no cartório onde está registrado o seu imóvel. Entendeu? Mas como é que eu sei a que cartório o meu registro de imóvel, o meu imóvel pertence? Entra lá no ridigital.org.br, se cadastra, entra, lá vai ter o mapa registral, não é isso? Mapa registral, é gratuito, mapa registral. Seu endereço. Coloca o seu endereço. A primeira coisa que vai aparecer lá embaixo, não sei se é amarelo ou vermelho, aparece. Pertence ao 3º RGI, ao 10º RGI. Aí você já sabe, você vai lá no Google, joga, vê onde é e solicita a certidão. Perfeito.
Ah, e por que que eu tenho que registrar? É o registro que dá publicidade no ato que foi praticado. Opa, peraí. Como é que é? Porque aí vai pro... Saulo falou isso, a pessoa vai... Ah, por que que eu tenho que registrar minha união estável? Se tiver um imóvel, tem que registrar no cartório de registro de imóveis lá, seja lá dependendo do regime, no livro auxiliar ou na própria verbação da matrícula, para dar publicidade, para tornar público que você vive em união estável. Então, a importância é essa. E tem um porém, se você não tiver imóvel, você vai pegar a sua união estável, se for na cidade do Rio de Janeiro, vai no primeiro RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais. Vai lá com a sua união estável e pede para registrar, vai dar publicidade. Todo mundo vai saber que você vive em união estável. É tornar público aquele ato que você praticou no cartório de notas. Para depois você querer reivindicar alguma coisa na justiça, tem que estar registrado. Tem que estar registrado. Então, o cartório de notas, cara, é o que a gente sempre fala, cara. Faz a vontade das partes. O registro dá a publicidade. E nesse caso, eu não tenho imóvel. Quem vai dar a publicidade é o Registro Civil de Pessoas Naturais. O cartório que faz nascimento e óbito lá, e casa. Então, é esse cartório que vai dar a publicidade à sua união estável. Muito bom. Muito bom. Vamos passar agora para assunto de compra e venda, tá? Notas devolutivas para registro de compra e venda. Vamos entrar aqui no caso 1. Vamos lá. Faltou constar na escritura o estado civil dos compradores. Aí tem um artigo e tal, né? Sim, que obrigatoriamente eles têm que fundamentar. O RGI, pela lei, eles têm que fundamentar para você que é leigo ir lá procurar e ver onde está escrito que eles têm que apresentar isso. Eles são obrigados a informar a base legal. Por isso que toda exigência, nota devolutiva, tem que ter, obrigatoriamente, da onde eles estão tirando essa informação. Beleza. Então, faltou o Estado Civil, não é isso? Faltou, colocar o Estado Civil, que entra um pouco lá do... É obrigatório. Falar, né? É questão obrigatória. O Estado Civil é qualificação obrigatória das partes, tá? Tá no Código Civil também, e eles estão pedindo para constar do documento que faltou. Entendeu aí? Ó, vai fazer o contrato de compra e venda, tem que ter a escritura do Estado Civil, né? Qualificação completa. Nome, Estado Civil, vai ter o nome, Estado Civil, filiação, CPF, né? Tem identidade no caso de cartório de notas, né? Tem identidade, regime de bens, tá? Se é anterior ou posterior à Lei 6.015/77. 6.515. 6.515, exatamente. 6.515/77. Perfeito. A pessoa que casa, aí ela tá lá e coloca o sobrenome do marido, coloca o sobrenome da esposa. Aí ela já tem um imóvel que foi antes do casamento. Beleza. Aí ela vai vender esse imóvel. Tá só no nome dela. Aí entra esse caso aqui. Qual né? é o casamento? Não. Não? É o regime de bens. Ah, mas o nome dela mudou de qualquer forma? Não, atualizar o Estado Civil, ok, você vai ter que fazer a atualização. Estado Civil. Você vai ter que atualizar o Estado Civil. E o sobrenome que tá lá. Sim. Automaticamente. Se você for averbar o casamento, no caso, automaticamente no ato praticado, na averbação do casamento, vai informar que ele mudou de nome. Tá? Ele vai fazer a cópia igual está na certidão de casamento, perdão. Vai estar escrito lá que ela alterou o nome, ou ele alterou o nome, geralmente é a esposa que altera o nome. Ela alterou o nome e vai constar isso do ato, entendeu? Então tem que... porque Estado Civil, tudo tem que ser atualizado no RGI. Se você tem um imóvel, tudo que for, quase tudo que você pratica aqui fora, você tem que atualizar lá no imóvel. Tá? O Estado Civil é um dos principais, até porque você tem que saber se o imóvel vai se comunicar depois, numa eventual partilha, numa venda, numa doação. No caso ali, averbar o Estado Civil ou registrar o Estado Civil de quem? Faltou constar na escritura. Tá. Não, é só não colocar o Estado Civil deles. Tá. Então é só informar o Estado Civil... Na escritura mesmo. Dos compradores, nesse caso, né? Sim. E aí tem o item 2 aqui, ó. Sendo a união estável dos compradores regidas pela comunhão total de bens, a escritura deverá ser prenotada em separado para que seja registrada no livro 3 e averbada separadamente na matrícula do imóvel
Pagando emolumentos. Eu fico imaginando a pessoa leiga lendo isso aqui. Livro 3 foi o que é por nós isso que fica falamos desesperado. agora. É. Exatamente, a ficha Falamos auxiliar agora 3. anteriormente, é para dar publicidade na união estável. Livro 3. O Código de Normas, ele permite você fazer averbações junto com o registro. O que isso significa? Você entrou com uma compra e venda, é o caso aí, né? Você entrou com uma compra e venda. Aí os vendedores, tá, precisam averbar a união estável. Se for comunhão parcial de bens, separação legal de bens, ele só averba na matrícula. Então, você só junta o documento e eles podem fazer junto com a prenotação que já está lá da compra e venda. Por que eles estão pedindo para prenotar em separado? Porque é um registro. Por que esse registro? Porque foi o que eles falaram. É comunhão de bens. E comunhão de bens, pelo Código de Normas, você obrigatoriamente tem que criar uma ficha separada para ele. Entendeu? Além de averbação na matrícula. Então, vão ser 2 atos. Um vai ser um registro da ficha auxiliar, vai descrever quase toda a escritura nessa ficha auxiliar. Quase tudo que está escrito lá vai escrever na ficha auxiliar. E depois fazer menção na matrícula do imóvel. Da ficha auxiliar que foi criada, tá? Quanto à escritura que deu entrada. Por isso tem que dar entrada em separado, porque é um registro. Entendi. Show. Então, vamos para o segundo caso. Compra e venda, né? O segundo caso, o sobrenome da vendedora, Joaquina, constante da escritura, diverge da matrícula nos termos do artigo 1094, parágrafo único, terceiro, né? Do CNCGJ, RJ, parte extrajudicial, retificar onde couber. Não, realmente é o que você falou anteriormente. A pessoa vai ler um negócio desse e vai entrar em pânico. Né? Só em ler o código. Primeiro que não vai nem entender essas siglas. Né? Vai ter que ir lá procurar. Sobrenome. Tá divergindo. É clássico e é fácil também de resolver. Tá? Primeiro vai ter que identificar onde está o erro. Se o erro está no sobrenome escrito lá na matrícula ou se é no documento que ele acabou de dar a entrada. Coisa simples de se ver. Ele é solteiro, por exemplo. Certidão de nascimento. Vai pegar a certidão de nascimento dele, dessa pessoa, e vai verificar o nome. Tá? Se o documento que ele acabou de dar a entrada, por exemplo, o Gilton deu entrada, lavrou uma escritura, deu entrada com o sobrenome. Aí a pessoa vai pegar a certidão de nascimento, vai olhar o nome dele. Ah, não, mas o Gilton colocou igual também a certidão de nascimento. Então o erro está onde? O erro está que está na matrícula. E como que se resolve isso? O Gilton não vai precisar fazer nada na escritura dele, porque ele fez de acordo com a certidão de nascimento, que até é pedido no cartório para você lavrar o ato. É obrigatório. O problema está na matrícula. Se o problema está na matrícula, você vai ter que identificar 2 coisas. Se o documento que foi registrado naquela época estava errado, ou se o cartório errou. E como se sabe disso? Você vai ter que pegar o documento da época, tá? E vai olhar o sobrenome. Mas o sobrenome aqui está igual à certidão de nascimento também. Então, o cartório de registro de imóveis, na hora de transcrever o ato, errou. Tá? Isso acontece, é normal. Então, você, de forma gratuita, vai pedir para eles corrigirem, lá mesmo. Mas agora, se você pega o documento anterior e o documento está errado e o RGI fez igual o documento errado, aí é o seguinte, quer falar o que o escrevente tem que fazer? Na verdade, aí é a pessoa que foi lá da entrada. A pessoa. Né? A pessoa que foi lá da entrada vai ter que ir lá no cartório, onde fez a lavratura do documento no qual teve um erro de digitação ali no sobrenome, vai pedir para ser realizada a correção e enviar para o RGI via malote digital. Um ofício. Um ofício lá via malote digital para o RGI solicitando a correção. Lá ele só vai falar que a escritura tal ele fez errado, que o nome correto é tal. Pronto. Aí eles vão fazer a averbação. Para o cliente ali. Só que aí é pago. Aí é pago. Se for quando o cliente for lá pro RGI para fazer eles vão cobrar uma averbação. Vai cobrar uma averbação. Entendeu? Tem que identificar primeiro onde é o erro. Certo. O segundo item, apresentar certidão de TBI ou fazer constar da escritura a data da emissão da certidão, nos termos do artigo 1076 do CNCGJ, RJ, parte extrajudicial. E aí? A questão porque o registro de imóveis ele é fiscal do tributo. Ele tem essa atribuição. Eles estão pedindo o número da certidão? Certidão
de ITBI. Para apresentar ou para constar do documento? Ou fazer constar da escritura a data de emissão da certidão. Porque... Quando você pega o ITBI, isso aí provavelmente lá, tem um uso lá do... Sabe, tem uma numeração no Sim. ITBI. Quando você paga o ITBI, por exemplo, aqui da cidade do Rio de Janeiro, você paga o ITBI, do lado direito, assim, você olhando para a folha do ITBI, tem um número lá, ele sempre está em negrito, para uso da repartição. Embaixo dele vai estar escrito isso. Então, na escritura tem que constar esse número aí. Provavelmente informou o valor do ITBI, a data que ele foi pago, mas não constou o número, ou não constou a data, mas informou o valor do ITBI, a atribuição da prefeitura nele, mas não constou esse número da guia, que a gente chama aqui número da guia, e a data de pagamento. Então, ele vai pedir para ou retificar a escritura, ou você apresentar o ITBI. Eles estão com alguma dúvida quanto ao pagamento. Alguma dúvida, tá? É porque geralmente, se você colocar todas as informações, eles nem pedem a guia do imposto, tá? Mas por algum motivo aí eles estão pedindo que conste essa data de emissão, entendeu? Na maioria das vezes é para emitir a certidão de autenticidade de pagamento. Sim, para eles confirmarem lá também. Porque depois que você paga o ITBI, 2 dias depois, quando você coloca as informações no site da prefeitura, sai a certidão de pagamento, comprovando a data que você pagou, através de qual guia. Se alguma informação ali estiver divergindo, pode ser que a gente esteja pedindo por conta disso. Entendi, show. Mas todas essas informações estão no teu comprovante de pagamento na prefeitura e na guia que foi gerada para você pagar o tributo municipal. Beleza. Próximo aqui, ó. Aconteceu uma coisa só aqui, né? Na nota de devolução de compra e venda. Averbar a mudança de estado civil de Joãozinho, né? Vamos colocar João Paulo, dando entrada separadamente com um requerimento e original ou cópia autenticada da certidão de casamento nos termos do artigo 1047, terceiro, né? E artigo 1273, inciso 5º. Aí tem um... Tá, o inicial é o que ele falou? Averbar a mudança de estado civil. É o que já conversamos aqui. Né? É questão de atualização de estado civil. Não sei se ele era solteiro na matrícula, agora ele está casado, vai ter que averbar o casamento. Ou se agora ele está divorciado, vai ter que averbar o divórcio. Ou, dependendo do regime de bens, vai ter que registrar partilha, que a gente não sabe o regime de bens. Entendeu? Então, é atualização de estado civil. Para saber o que... É o que eu te falei. É a ordem cronológica que a gente tem que seguir. Provavelmente apresentou... Você faz aqui fora na sua vida, interessa ao RGI. Então, você tem que atualizar lá. Vai divorciar, tá com raiva, alguma coisa assim, é emoção. Mas aqui é a hora de você pensar, né? Procurar orientação. Tem que levar. Você não se embolar. Olha aí o tanto vai ter que levar ao RGI. Tem que buscar um especialista quando for tomar uma decisão, principalmente se envolver imóvel, cara. Tem que ter um especialista. Certo. Aí o último aqui, é o último? Deixa eu ver aqui. Não, temos mais aqui. Mas deixa eu ver. Vamos lá. Compra e venda. Apresentar a guia de comunicação de alteração de titularidade do IPTU devidamente preenchida na escritura a informação de 2 números de inscrição municipal e apresentar a guia preenchida. Aí dá a base legal aqui, né? Tá, vamos lá. A pergunta... Apresentar a guia de comunicação de alteração de titularidade do IPTU. É o que a gente já conversou aqui. Aquela tinha 2 inscrições, apresentou só uma guia. Por quê? Porque depois que registrar, a prefeitura tem que comunicar a troca de titularidade do IPTU desses 2 imóveis. O RGI vai comunicar à prefeitura para que a prefeitura faça a troca de titularidade do IPTU. Por exemplo, tem 2 inscrições ali. Então, provavelmente, tem 2 inscrições na mesma matrícula. Por exemplo, construiu 2 imóveis ali na mesma matrícula, né? Casa de baixo, casa de cima, 2 inscrições. Ou são 2 imóveis no documento e só foi apresentada uma guia, tá pedindo a outra. E aí tem que fazer a troca ali. Entendi. Entendeu? Dos 2. Tá. Aí, ó. Outro caso, né? Averbar. Averbar é o que mesmo? É um ato que você precisa praticar na matrícula do imóvel. É um ato... É porque na Lei 6.015, de 73, artigo 167, inciso 1, e artigo 167, inciso 2, se não me engano.
Um é sobre registro e o 2 é averbação, ou é o oposto. Lá tem tudo o que o registro de imóveis pode registrar ou pode averbar. Então, um exemplo, a gente vai comprar, vou vender um imóvel para você. Você vai registrar na matrícula. Depois que você comprou esse imóvel solteiro, vai casar. Você vai averbar o seu casamento na matrícula. Então, a documentação ali, o que vai determinar se é registro ou averbação é a documentação que está sendo apresentada no RGI. Certo. Aqui o caso é averbar a viuvez de Maria, dando entrada separadamente com certidão de óbito e de casamento, original ou cópia autenticada, e requerimento devidamente preenchido nos termos do artigo da base legal. E o segundo é cancelar os gravames do ato AV. Sim, é a averbação. Averbação Averbação 8, 8. nos termos do artigo tal. Então, a primeira é tranquilo. Averbar a viuvez, não é isso? Averbar a viuvez, juntando também a certidão, além da certidão de óbito, a certidão de casamento. Por que a certidão de casamento? Além do óbito, a pessoa tem que saber quem era casada com você. Entendeu? Então, o RGI, o Registro de Imóveis, ele precisa saber se aquela certidão de óbito, o nome que está na certidão de óbito, realmente era o seu marido. Então, você precisa apresentar a certidão de óbito mais a certidão de casamento. É só apresentar essas, ou cópia autenticada ou original. Você apresenta no Registro de Imóveis e eles vão fazer as devidas averbações. Show. E a outra é? Cancelar os gravames do ato Sim. averbado, né? Averbação 8, nos termos do artigo 237 da Lei 6.015/73, né? De 1973, isso, né? Foi até o que o Saulo falou agora. Quando você compra um imóvel, um exemplo, gravame hoje em dia a gente coloca mais em doação, né? Ou testamento. Verdade, testamento também tem. Por exemplo, vou doar um imóvel para o meu filho hoje em dia. Gravame, o que significa? Mas não quero que isso, se ele casar, não quero que isso se comunique com a esposa dele. Então, doei o imóvel para o meu filho Augusto, mas com um gravame de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Não quero que isso se comunique com uma futura esposa dele. Caso se divorcie ou separe. Não quero que, se ele tiver um problema com uma dívida aí, o imóvel não seja penhorado. Então, gravames são isso. Aí você grava reversão. Vou doar para o meu filho, mas se ele morrer primeiro, o imóvel volta para mim. Mas só uma coisa, qual é a natureza da nota devolutiva? Qual é o documento em cima? É compra e venda, partilha, é o quê? Compra e venda. Cancelar gravame deve ser gravame de... É porque ele não falou qual gravame, né? Não fala. Não especificou o gravame, né? Ele citou nos termos do artigo 237, né? Da lei. 2015. Então, teria que ver a lei... Não, 237 é continuidade registral, se não me engano. Mas é porque se colocava tudo essa exigência, mas não era essa aí, não. A questão é a seguinte, tem gravame, pode ser penhora, pode ser indisponibilidade em nome dos vendedores, pode ser um monte de tipo, arresto, sequestro, entendeu? Podem ser gravames que ele vai precisar da baixa, aí que o Juto falou antes. Aí vai ter que verificar com o advogado, ir lá na vara que está o gravame, entendeu? Para poder pedir o juiz para expedir um ofício para cancelar esse gravame. É impossibilidade de você praticar algum ato. É alguma impossibilidade. Por exemplo, o imóvel está com você é o vendedor, só que você tem uma dívida trabalhista, um processo trabalhista, e foi averbado no seu imóvel esse processo trabalhista, uma indisponibilidade de bens. Se você quiser vender seu imóvel para o Gilton, você não pode. Seu imóvel está gravado. Você tem que cancelar aquilo lá. Ter a baixa. Exatamente. Você vai ter que pagar em juízo, que lá vai ter a vara onde foi expedido aquele processo. Vai ter que ir lá, pagar, se acertar lá, vai ter que emitir um ofício, aí o RGI vai lá e cancela esse gravame. Aí eles não falaram qual é o gravame. Tá com alguma indisponibilidade. Alguma coisa aí que... penhora o teu nome gravado lá no imóvel, e aí só vai sair depois que você pagar e quitar. Porque se for incomunicabilidade, impenhorabilidade, ou se não for a inalienabilidade, não é por escrito. Você não é impedido de vender. Isso não tem problema. É mais para não comunicar e não ser penhorado. Só se for inalienabilidade. Se o seu imóvel tiver com inalienabilidade, se eu gravar o seu imóvel com isso, você não pode vender. Entendi. Vamos para a próxima e última aqui, né? Já é venda, outro caso, tá? Venda com alienação fiduciária.
E aí a nota devolutiva está pedindo para averbar a maioridade das vendedoras, dando entrada separadamente com requerimento devidamente preenchido e certidões de nascimento, original ou cópia autenticada nos termos do artigo 1047. Novamente, né? Estado Civil. Vai ver Estado que é Civil. batido, né? Aí Atualização do Estado Civil. averbar a Maioridade. né? Sim. Então, Matrícula, eles são menores, adquiriram o imóvel menores, provavelmente ou por doação de numerário, o pai deu dinheiro lá para eles, tem que pagar imposto sobre isso também, além do ITBI. Ou doação de bens. Exatamente. Doação ou a doação. Apesar que pode ser por herança também. Pode também. Pode inventar. Pai ou mãe Adquiriram o imóvel menores. Entendeu? Só que agora eles estão compra e venda com alienação, né? Eles estão vendendo o imóvel. Estão vendendo maiores. Vai ter que, é só levar a certidão de nascimento. Na matrícula do imóvel vai estar lá menor impúbere. Ou menor púbere. Que um é menor que 14 anos, outro é acima de 14 anos. Certo. Tá? Então é só levar a certidão de casamento. Não lembro. É 14 ou 16. Aí fica essa dúvida aí, mas é 14 ou 16. Sim. Aí um é menor impúbere e outro é menor púbere. Vai estar com certeza isso lá na matrícula, e aí vai ter que apresentar a certidão de nascimento ali para comprovar a maioridade, preencher o requerimento e assinar. Porque provavelmente eles foram representados pelos pais à época da compra. Aí só vão atualizar o estado civil deles e vão registrar. Inventário. Show. Entendeu? Eles ainda não respondiam por eles. Geralmente, é o que você perguntou antes, eu acho que eu nem te respondi. Eu citei os artigos, mas registro geralmente é transferência de titularidade. Geralmente, tá? É transferência. Quando você está transferindo o imóvel para alguém através de algum instrumento, tá? Alguma natureza. E averbações são atualizações que o Código de Normas pede, tá? Mas não há a transferência de titularidade, geralmente. Show. Pessoal, esse foi o episódio de notas devolutivas. Eu acredito que é muito interessante para você, qualquer pessoa, isso aqui é um bem público. Se você é advogado, também é um prato cheio para você. Tá? Então, se você gostou desse episódio, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever e acompanhar a gente nas redes, tá? O Instagram aqui do podcast é @bensnalinha e o Instagram do Gilton é @Gilton Melo e @Saulo Rocha Bastos. Perfeito. Pode ir lá. Então, pessoal, se vocês aí estão em casa com uma nota devolutiva, foram hoje ao registro de imóveis, se depararam lá com uma nota devolutiva, cara, entre em contato com o Augusto aí, manda aí pro Instagram do Bens na Linha. Não sabe como resolver, tá desesperado, não tem problema. Envia aí pra gente que a gente te ajuda a resolver. A gente te ajuda a resolver e no próximo episódio aí de notas devolutivas aí a gente desmifica isso aí, te dá a solução. Porque, cara, se foi pro RGI, teve um instrumento lavrado antes, então tem solução. Dificilmente não tem solução. Sempre tem solução. Tá certo, pessoal. Agradecemos aí e até a próxima. Valeu, forte abraço aí. Abraço.